O Entender o Direito de hoje vai conversar com o presidente eleito da OAB, Marcelo Costa. A Ordem dos Advogados do Brasil, no caso da seção de Maringá, tem um novo presidente que faz parte de uma chapa 11 de agosto, que também teve candidatos para concorrer à OAB no Paraná. E nós vamos falar não só da importância da OAB enquanto instituição, mas o papel dela na formação dos acadêmicos de direito e conversarmos um pouco sobre a situação política e econômica do país. Como que a cidadania pode agir através do OAB no momento em que os brasileiros querem transparência e moralidade. Daqui a pouquinho, Marcelo Costa é o nosso entrevistado. Eu já estou aqui com o Marcelo Costa, presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Maringá. E ele vai falar um pouquinho conosco sobre a importância do OAB enquanto instituição para a cidadania, o papel que a OAB exerce, a Ordem dos Advogados do Brasil exerce na atuação na comunidade, mas também na formação do advogado. Marcelo, bem-vindo ao Entendendo Direito. Obrigado, Gilson. Obrigado pelo convite. Bom, quando a gente fala da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma história no país. E quando se fala da OAB hoje, num país que está vivendo o que está vivendo, a OAB quase sempre é cobrada para ter um pronunciamento, para ter um posicionamento em relação à crise que a sociedade atravessa. Quando você assume a ordem, como você acabou de ganhar a eleição para a presidência, qual é o maior desafio de uma instituição que tem história e está vivendo um momento tão importante? Gilson, a OAB Nacional acabou de completar 80 anos, ou seja, é o órgão de classe profissional organizada mais velho do país e que tem traçado uma interferência junto à política e à democracia durante esses 80 anos. Então, naturalmente, que recai uma responsabilidade muito grande para assumir uma presidência da OAB, como a subseção de Maringá. Maringá, terceira maior cidade do estado do Paraná, e sabemos que pela estrutura da própria cidade, da economia local, da posição política que Maringá exerce, é uma das cidades mais importantes do Brasil. Então, naturalmente, há uma responsabilidade, há uma função muito grande nesse período em que nós vamos fazer a gestão, nesses próximos 3 anos. Bom, você, inclusive, na chapa que você liderou, a 11 de agosto, entre as 11 pontos, inclusive são 11 pontos que vocês defendiam, tem um deles que trata exatamente dessa questão de uma comissão de cidadania, essa preocupação de atuar na sociedade civil. Que eles façam um pouco sobre isso. Veja, na verdade, estamos criando a OAB Cidadã, né? É uma comissão que vai ser destacada especialmente para tratar de assuntos comunitários. Tá? Sempre que houver atos onde nós vamos observar de abuso de autoridade, abuso de poder, ou atos em que a sociedade ela precisa de uma intervenção direta da ordem, né? Seja junto à prefeitura, seja junto ao Estado, seja junto à União, mas que venha atingir a nossa comunidade, então nós teremos uma equipe de advogados que estarão prontos para estar defendendo, para estar participando de eventos, para estar discutindo, deliberando sobre, junto com os demais entidades também da sociedade civil organizada, né? Temos aí, temos o Observatório Social, temos diversas outras entidades da sociedade civil organizada, e a OAB ela vai estar junto. Ela já está. A OAB já participa, tá? Então, o nosso ex-presidente, nosso atual presidente, né? Eu sou o presidente eleito, mas nosso atual presidente, doutor Ayrton Molina, ele sempre nomeia um representante da OAB para estar participando, né? Ou ele mesmo participa. O que nós queremos fazer é fazer isso de uma forma estruturada, para atender também a uma formação direta de necessidade da sociedade. A gente tem no Brasil, até quero conversar um pouco mais sobre isso no nosso segundo bloco, mas quero puxar um gancho sobre a quantidade de advogados que o Brasil forma. Nós temos uma grande quantidade de faculdades de direito, inclusive, o nosso telespectador, se não sabe, fica sabendo agora, o Brasil tem o maior número de instituições de ensino superior à formação de advogados. Formar muitos advogados nem sempre significa ter uma sociedade justa. E a OAB sempre reclama na questão da qualidade do advogado, na formação. Isso continua na sua gestão? Há uma preocupação em dar qualidade para o profissional, não generalizar o advogado? Gilson, por uma questão até mesmo de competência, de onde nós podemos agir, tá? Essa questão de fazermos uma triagem da seleção de advogados para trabalhar, isso é a cargo da OAB Federal e da OAB Estadual, né?
nós participamos, claro, ativamente, fazendo a representação de nossos interesses. Tá? Mas nós temos uma legislação própria que exige o exame de ordem. Tá? Isso é uma lei federal que trabalha, que tem a exigência do exame de ordem para fazer a qualificação profissional para que esse advogado ele possa entrar no mercado de trabalho. Hoje o nosso exame de ordem ele exige que o profissional ele pontue com 50% da avaliação que lhe é proposta. Portanto, não é nada. Um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, não é nada demais. Não é uma avaliação que está fazendo aquela citada seleção de mercado. Não existe seleção de mercado, tá? Dentro da OAB. Tá? Existe uma triagem mínima, né? Porque hoje nós temos no Brasil aproximadamente 4 milhões de bacharéis. 4 milhões de bacharéis. E 850 mil advogados regularmente registrados no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, é um número absurdamente significativo. Tá? Não há se falar entre essa classe, a classe dos advogados, em se extinguir o exame de ordem. Tá? Existe até um projeto em andamento, tá? Mas eu acredito que o nosso Congresso Nacional ele terá bom senso em não aprovar qualquer medida que seja relacionada à extinção do exame de ordem. Porque senão nós não teríamos como oferecer para a população, e essa é a grande questão, tá? Que aquele profissional que está ali representando a parte, representando aquela vítima, o lesionado, né, de que ele passou por um critério mínimo de aprovação na sua classe profissional. Mas Marcelo, quando a gente fala, por exemplo, da Ordem dos Advogados, tem o exame que se defende, e é lúcido dele, existe o formar o advogado. Aí tem as instituições de ensino. E uma das suas metas é se aproximar dessas instituições de ensino. Quer dizer, você tem uma grande quantidade de cursos de direito, por exemplo, em Maringá. E alguns sempre comentam, mas monitorar, acompanhar o desenvolvimento dos cursos, estar perto dos cursos, também ajuda na formação? Ajuda na formação. Hoje a OAB, inclusive, ela faz parte da comissão que avalia, junto com o MEC, os cursos de direito. Tá? Ela tem esse status legal de estar participando em uma fiscalização, junto com o Ministério da Educação, para fazer as aprovações das instituições de ensino superior em direito. Tá? É que se pulverizou a possibilidade da abertura desse curso, né, a nível nacional. Não só do curso de Direito, mas de outros cursos superiores. E o curso de Direito ele foi explorado comercialmente, de repente, mais que os outros. Até porque ele proporciona ao formando, né, não só trabalhar na área de Direito, mas também inúmeros outros cargos que hoje estão à disposição para concursos públicos. Tá? Então, muitos ingressam na carreira jurídica não para fazer o exercício da advocacia, mas sim para entrar dentro de um universo de trabalho que está ligado com a área de direito, cujas áreas de atuação são inúmeras, né? Não só a magistratura, o magistério, o Ministério Público, as procuradorias, condição de delegado, assistentes judiciários, técnicos judiciários, oficiais de justiça. Existem muitos cargos. E aí também outros cargos não relacionados à área de direito, mas que também são muito aproveitados para quem faz o curso de direito. Por exemplo, auditoria fiscal, quem trabalha em departamentos de fiscalização. E, enfim, o curso de direito passa a ser atraente. Por quê? Porque também é atraente no Brasil a oferta do emprego público. Estou conversando com o Marcelo Costa, presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá. Daqui a pouco nós vamos falar da valorização do advogado. Onde tem muito advogado, tem muito mercado, nem sempre os profissionais atuam da mesma forma. Quanto vale um advogado no Brasil? Daqui a pouquinho é o nosso tema do nosso segundo bloco do Entendendo Direito, com o Marcelo Costa. O Entender o Direito está conversando com o presidente eleito da OAB Maringá, Marcelo Costa. Estamos falando um pouquinho da atuação da OAB na comunidade, falamos um pouco sobre a OAB Cidadã, falamos um pouco sobre a OAB e, é claro, o exame da ordem, tão polêmico. Eu quero falar um pouquinho agora, Marcelo, sobre o advogado. A gente forma muitos advogados, conversamos um pouco sobre isso no primeiro bloco. Num mercado onde nós temos muitos advogados, quanto vale um advogado no Brasil? Olha, Gilson, o advogado vale o quanto ele é especialista. Acho que não só o advogado, mas todo profissional hoje no Brasil, ele é remunerado e ele é valorizado em razão de sua ética, competência e especialização. No direito não é diferente, tá? Então, existe espaço para a advocacia? Sempre existe.
mas para uma advocacia voltada para segmentos especiais. Tá? Então, a formação do curso jurídico, ele dá o pontapé inicial, né? Lhe dando toda a base para o estudante ele sair e entrar dentro da advocacia com bases para fazer a clínica geral. Tá? Não temos mais espaço para clínicos gerais. Não temos espaço para especialista. Temos espaço para especialista. Tá? Então, em toda a área de atuação, sempre haverá espaço para especialista. E uma luta nossa, e é uma luta da OAB, é para a valorização do advogado. Tá? A OAB ela tem uma tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma tabela que é sugerida aos advogados a seguirem. Tá? E eles nem sempre seguem? Não, nem sempre seguem. E a nossa luta é para que haja uma adesão maior a essa tabela. É uma tabela mínima, para que isso seja aplicado em relação às consultas, aos processos, aos percentuais a serem praticados. Né? E essa valorização também a gente bate junto com o tribunal. Né? Então, nós estamos sempre em luta com o Poder Judiciário para que quando os juízes eles vão arbitrar a sucumbência, arbitre a sucumbência para o advogado que seja adequada à qualidade do trabalho, que seja adequada ao valor do processo e que seja adequada realmente a uma remuneração digna da advocacia. Quando se fala de sucumbência, está se falando de honorário. Honorários. E aí existe aquela questão que você colocou do juiz, parece que nem sempre dar essa sucumbência, esse honorário, na proporção que o advogado merece. Isso. Você acha que existe um atrito entre os advogados e o juiz e o judiciário? Existe um ambiente meio tenso? O juiz ele tem a liberdade para atribuir os honorários dentro de alguns limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Tá? Há uma indignação do advogado quando o juiz ele não segue esta orientação já estabelecida pelo Código de Processo Civil. Tá? O novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor em março do ano que vem, de 2016, ele traz de uma forma bem pontual a necessidade e a regularidade que deve se ter quanto aos honorários advocatícios dos advogados. Então, esperamos que a partir de março do ano que vem, as dificuldades que nós temos junto ao Poder Judiciário, elas sejam todas sanadas com a vigência do novo Código. Bom, a gente tem uma população que desconhece muito pouco os seus direitos. Uma população que tem uma Constituição considerada moderna, mas tem muita dificuldade de entender nela até onde vai os seus direitos, até onde vai os seus deveres. É aí que o advogado é procurado. É aí que o advogado se transforma numa busca do cidadão de ter respeitado seus direitos. Cabe ao advogado também informar a população, ou seja, aonde que a OAB pode entrar como um instrumento de conscientização do cidadão do que nós chamaríamos de direitos básicos, óbvios. É possível, necessário fazer isso? Esse trabalho, nós temos um projeto para ser desenvolvido da OAB na escola. Tá? Ou seja, a população ela tem que ser educada a entender o direito, a entender os seus direitos e também fazer exigir o seu direito. Vou te falar só da minha área, minha especialidade, que eu trabalho com direito tributário. Tá? Não existe em nenhum momento dentro da educação básica qualquer ensinamento sobre o direito tributário. O que é um absurdo. Veja bem, que a cada R$100 que você tem no seu bolso, 40 não são seus, é do governo. 40% do nosso PIB, aproximadamente, é de tributo. E isso não é divulgado em nenhum momento da educação infantil, nem da educação básica. Tá? No curso de Direito, o direito tributário, que é quem trabalha com essa matéria, ele tem tão somente 2 horas aulas por semana de estudo. Portanto, também não é dado muita liberdade para que a gente possa investigar e se aprofundar sobre os nossos direitos. Né? Então, esse é só um exemplo. Né? Mas isso aí nós vamos trabalhar também com o direito do consumidor, com o direito do trabalho. O direito do consumidor e o direito trabalhista, eles têm se defendido muito mais em razão dos meios de comunicação virtual. Então, o consumidor ele está um pouco mais exigente e o trabalhador também está um pouco mais exigente, porque existem alguns meios de comunicação que estão dando um apoio direto. Né? Nesse particular, a advocacia ela é muito presente.
ela é muito presente. Sempre que buscada a advocacia ela tem buscado o poder judiciário, tá? E que tem dado respostas a consumidores e a trabalhadores. Tá? A nossa estrutura de informação, ela teria que, principalmente, partir de um projeto de educação governamental, tá? Para tornar o cidadão consciente de seus direitos e de seus deveres, ambos. E isso não é feito, e sabemos, pelo governo federal, dentro da estrutura de educação. Marcelo, você considera que nós temos Estado demais? Porque quando você fala 40% dos R$100, né, R$40 dos meus R$100 que estão no meu bolso, é tributo. Não são seus. Não são meus, né? O que me deixa bastante decepcionado quando você pensa que uma parte do seu salário que você ganha, considerável, vira tributação. Nós temos Estado demais? É preciso pensar, inclusive a OAB pode ser um instrumento para isso, de reduzir um pouco essa mordida que o Estado tem. É possível o cidadão agir e a OAB participar disso? Ô Gilson, a OAB, junto com as demais categorias profissionais, principalmente a classe empresarial e a classe sindical, eu acho que estamos todos dentro de um mesmo sistema. Tá? Nós estamos lutando contra um governo que tem um custo altíssimo de manutenção, tá? Frente a uma arrecadação também alta. Tá? E ele sangra todo mundo. Ele sangra o empresariado, ele sangra o trabalhador. Tá? E a OAB, ela tem a colaborar tão somente como mais uma entidade da sociedade civil organizada. Por quê? Porque ela está lutando junto com o trabalhador, junto com o empresariado, pelo mesmo bom senso para que o governo tenha. Só que isso tem que fazer o quê? Isso quem tem que trabalhar com mudanças é o nosso Congresso Nacional. São os deputados a quem elegemos, são os senadores a quem elegemos e também o Poder Executivo, que também nós, cidadãos, é que os colocamos no poder. Estou conversando com o Marcelo Costa, presidente eleito da OAB. Nosso último bloco, uma questão importante. O país vive um momento de crise política e de crise econômica. Alguns consideram que a crise política agrava a crise econômica. Como entender o cidadão, a OAB, enquanto uma instituição que tem um papel importante na defesa da cidadania, no momento em que os brasileiros querem que a transparência prevaleça e a moralidade do poder público também? É possível fazer justiça quando se fala dessa crise política que estamos atravessando? É o tema do nosso último bloco. Daqui a pouco a gente volta. Nós chegamos ao nosso último bloco no Entender o Direito. Meu entrevistado Marcelo Costa, ele é presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Maringá. E Marcelo, no final do segundo bloco, eu tinha falado que a nossa questão agora é o momento que estamos atravessando. O país vive uma crise política, o país vive principalmente uma crise econômica, que muitos dizem agravada a crise econômica por causa da crise política. Os brasileiros estão diante da Operação Lava Jato. Sérgio Moro, o juiz que está à frente da operação, para alguns é visto como um herói. Muita gente considera ele um perseguidor. Alguns do governo, por exemplo, acham que ele está cometendo excessos. Esse país precisa de justiça. Aonde que a Ordem dos Advogados do Brasil contribui para isso? Como é que você avalia esse momento que nós estamos atravessando? Gilson, felizmente nós temos um Sérgio Moro, mas infelizmente nós estamos precisando de um Sérgio Moro. O país ele não deveria precisar de juízes como o Sérgio Moro, pois nós não deveríamos idolatrar a atividade de um juiz como está sendo feito, porque ele está sendo idolatrado em razão de tamanha desmoralização e tamanha corrupção que existe. Tá? Nós não teríamos que ter essa desmoralização, essa corrupção. Né? Então, a função jurisdicional ela é muito importante. Né? As posições tomadas pela Lava Jato, com certeza, estão todas centradas dentro de um trabalho que está sendo acompanhado pela advocacia. Todos aqueles que estão sendo acusados, eles estão sendo acompanhados, com certeza, pelos melhores advogados do país. Então, é uma situação realmente necessária para o Brasil nós termos uma ação do Poder Judiciário, sempre acompanhado com o devido respeito ao direito de defesa, tá? Que isso seja claro dentro de nossa estrutura jurisdicional,
Ou seja, todo acusado tem o seu direito de ter o seu advogado e ter o seu direito de fazer o seu exercício do contraditório, o exercício da ampla defesa. Tá? Ao que a gente acompanha, tá? Esses procedimentos eles são acobertados por estes princípios constitucionais. Tá? Então, o que nós esperamos, o que a OAB espera, e eu acredito que toda a sociedade ela espere, tá? É que o ano que segue se estabeleça um critério ético na gestão pública. Tá? Que estes movimentos que existiram de condenação ao mensalão e agora condenação ao petrolão, tá? Que isso sirva de parâmetro para uma continuidade de gestão de uma forma mais limpa, mais clara. E que venha a se usar menos advogados e que venha a se usar menos o Poder Judiciário. Marcelo, você usou um dado que eu acho que muitos brasileiros, às vezes, não conseguem compreender muito bem. Eu achei legal que você colocou no seguinte: existe um juiz, Sérgio Moro, virou um herói, mas é muito mais uma vergonha ele ser um herói, por mais que a gente tenha que louvar o trabalho dele. Mas, do outro lado, existem os advogados de defesa, e quem está sendo acusado está sendo muito bem defendido. Então, pelo que você coloca, não tem injustiça sendo praticada. O que a gente quer é que a justiça seja praticada de forma, vamos dizer, que intensa e extensa, ou seja, para todo mundo que deve. E que isso sirva de parâmetro para a administração pública não cometer os abusos que ela cometeu nesse período. Então, você considera que seria um marco? A Lava Jato seria um marco? Tenho certeza que será um marco. Tenho certeza que será um marco. E após essa fase, eu acredito que nós teremos uma nova forma de gestão nacional. Eu acredito que o ano que vem a gente venha para uma nova forma de uma gestão sem transferir culpas e assumindo as responsabilidades. Bom, falando em ano que vem, você vai ser presidente da OAB no ano que vem. E 2016, para muita gente, é uma incógnita. Dizem que a palavra do momento é incerteza. Ninguém sabe para onde vamos parar. A inflação, por exemplo, chega a 2 dígitos, depois, se eu não me engano, mais de 20 anos ela chega a 2 dígitos, e a gente fica preocupado sem saber se o futuro do país realmente será incerto. Você, como presidente da OAB, o que você espera de 2016? Aí como brasileiro, eu como brasileiro, eu espero, nós não temos, eu acredito que a gente volte a crescer, nada de forma muito significativa, mas eu acredito que piorar não vai. Tá? Então, eu acredito que um crescimento ele aconteça de uma forma ponderada, né? E que a gente venha voltar a atingir um pouco melhor essa estabilidade que tínhamos, né? Automaticamente, a OAB ela vai agir. Eu acho que muito dentro dessa formação, né? Ainda está na iminência de acontecer alguns movimentos políticos, né? Existem algumas manifestações políticas ainda acontecendo, né? Não só a nível federal, mas também a níveis municipais, né? Então veja, Gilson, que a população ela tem feito movimentos locais em relação aos seus vereadores, exigindo participação, exigindo contraprestação, né? As prefeituras e o Estado estão cada dia mais fiscalizando alguns abusos que acontecem dentro de gestões e exigindo cada vez mais efetivamente uma contraprestação do gestor público para a população que o elegeu, né? Então, a nossa sociedade, ela tende a ficar mais politizada, tá? Ficando mais politizada, é muito melhor para a OAB ela agir com uma sociedade que esteja integrada dentro de um direcionamento de protestos, mas para a valorização e para o fortalecimento da democracia. Você acredita que a democracia seria a grande vitoriosa nos próximos anos? Eu acho que sim. E que isso pode ser aliado a um país que possa se recuperar economicamente? Eu acho que sim. Eu gosto muito de usar essas palavras, tá? A OAB ela estará sempre à disposição dos interesses da democracia e da cidadania. Veja que a OAB é um órgão de classe, tá? Um órgão de classe que tem um poder conferido pela Constituição Federal, porque ela está criada dentro da Constituição, com, inclusive, autonomia para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, né? Acabamos agora de ver a OAB entrando com uma ação, né, para demonstrar a inconstitucionalidade
em que o partido político não pode negar a informação de quem recebeu a doação. Tá? Esse resultado, julgado pelo STF, é de uma ação proposta pela OAB. Então, a OAB, ela age em prol à sociedade civil, muitas vezes, fazendo esse tipo de ação, e que dá um resultado efetivo. Tanto que os partidos políticos não podem, em nenhum momento, negar a informação de quem é que veio a doação, mesmo que a doação tenha passado por algumas etapas, ou seja, por alguma cascata antes de chegar dentro do partido político. Então, o partido ele tem a obrigação de mostrar toda a triagem da doação. E isso decorreu agora de uma ação impetrada pela OAB junto ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Marcelo, eu queria agradecer a tua presença, nosso tempo está esgotado, acho que a conversa nossa poderia correr um pouco mais de uma série de temas que envolvem a Ordem dos Advogados do Brasil e o momento político que o país está atravessando. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Entendendo Direito e te desejar boa sorte aí no seu caminho à presidência da OAB. Gilson, eu que agradeço a oportunidade, enfim, agradeço a esse momento que você nos proporcionou. É sempre muito interessante poder estar falando da Ordem e estar falando dessa situação que nós passamos no Brasil. E, na medida do possível, colaborando com o que for preciso e necessário. Conversei com o Marcelo Costa, presidente eleito da OAB. Ele assume o ano que vem e a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental na sociedade, na formação, no cidadão. Nós falamos um pouco sobre esses temas aqui. E você pode entrar em contato conosco, você pode, inclusive, mandar um e-mail para gilson.aguiar@unicesumar.edu.br, dando sugestões para o programa Entendendo o Direito, que a função do nosso programa é esclarecer os seus direitos, também alertá-lo para os seus deveres e também exercitar a cidadania. É a função de quem quer fazer o país ser melhor. Até o próximo programa.